Rádio Independente. Direto ao ponto. O quadro Direto ao Ponto, que tem o patrocínio de Heineken, tecnologia em higienização, produtos desenvolvidos para atender às necessidades de limpeza e sanitização da indústria. Acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. No Direto ao Ponto, às terças-feiras, a participação da economista e vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari-Codevate, a Cíntia Agostini, que hoje vai falar sobre o impacto dos juros nos negócios e na vida das pessoas. Inevitavelmente, né, Cíntia? Bom dia. Bom dia, Rita, Ricardo, aos dia. nossos ouvintes da Rádio Independente. Tenho falhado com os nossos ouvintes, né? Não consigo estar aqui nas terças, mas pelo menos uma gravaçãozinha. O conteúdo segue. De algum mas a gente conteúdo gosta quando tu vem, viu? Mas é melhor, né, estar aqui até para a gente poder trocar informações e conversar com o nosso ouvinte. Nem sempre é possível, mas quando eu posso, estou aqui com o maior prazer. E por que eu escolhi esse tema dos juros, né? Porque ele vai e volta na discussão entre Banco Central, governo federal, o presidente da República de novo ontem falou sobre isso, o presidente do Banco Central ontem de novo falou sobre isso. E na vida das pessoas é difícil compreender, né, quais são os motivos que levam a um dizer que o juro tem que estar nas condições que está, o outro dizer que o juro é muito alto. O que é que tem por detrás disso? E aí, sendo muito breve e em resumo, né, qual é a concepção? O olhar do Conselho de Política Monetária, tá, que decide a taxa básica de juros da economia, que é a taxa Selic, ele se dá a partir de uma meta de inflação. Então, quando os preços estão subindo, se aumenta a taxa de juros, ou seja, encarece o custo do dinheiro, para que esse custo desestimule novos investimentos, novas compras. E aí faz com que os preços não aumentem tanto. Esta é a lógica. A nossa taxa de juros hoje está 13,75% ao ano. O que é isso? É uma referência. Não quer dizer que no banco ou o juro do que a gente paga numa loja é os 13,75% ao ano. Na verdade, se essa taxa sobe, a tendência é que os juros cobrados de nós subam, e se ela desce, a tendência é que os juros cobrados da gente desçam. E por que isto impacta muito nos nossos negócios e na nossa vida? Além desse ser o juro que é cobrado das taxas públicas e das dívidas públicas, para nós, enquanto pessoas que precisamos pegar dinheiro ou emprestado para um novo investimento, ou para pagar alguma coisa, ou para parcelar algo, esse juro acaba se tornando muito caro. Né? Então, quem precisa pegar dinheiro emprestado, e o setor produtivo enxerga isso, uma taxa básica dessas de juro, ela é alta, porque ela está muito acima da inflação, quer dizer, tem um juro real muito caro. Para o sistema que olha a partir da perspectiva, sistema financeiro que ganha com essa taxa de juros, está bom assim. Para quem olha a perspectiva inflacionária, que precisa, né, tirar esse aumento dos preços, esse é o mecanismo que se tem no Banco Central. Então, não é um mecanismo simples, é muito complexo, porque se eu fecho de um lado, eu abro de outro. Se eu desestimulo o investimento, eu, por exemplo, estou estimulando o desemprego ou desestimulando novos empregos. Para nós, enquanto cidadão, quando a gente olha essa perspectiva, isso vai chegar lá na ponta no juro que é cobrado. No carnê, no cheque especial, no cartão de crédito, nas contas que nós temos. E aí, para o nosso ouvinte ter ideia, a taxa básica de juros da economia é esses 13,75 hoje, mas o juro do cartão de crédito rotativo é 420% ao ano. O juro do parcelamento do cartão é 190% ao ano. O juro do cheque especial é 140% ao ano. O que nós estamos dizendo aqui é que a minha dívida, ela quadruplica no caso do cartão de crédito. E é onde é que a maior parte de nós tem dívidas. E aí, tenho dito muito, um esforço todo do nosso trabalho, né, daquilo que nós nos dedicamos, e é, sim, o trabalho árduo de todo dia, que nós deixamos no juro do cartão. Nós deixamos no juro do cheque especial. E é isso que nós precisamos olhar enquanto indivíduos. Enquanto discussão macroeconômica, ou seja, governo, Banco Central, os dois têm razão, gente. Né? Por quê? Porque um olha a partir da perspectiva do dinheiro que precisa ser emprestado para estimular a economia, então o dinheiro está muito caro, e o outro olha sobre a perspectiva da inflação, que está muito alta, e se usa esse mecanismo para conter a inflação. Então, todo mundo tem razão, mas todo mundo vai ter que ceder um pouco. E aí, encontrar mecanismos que reequilibrem. E aí eu estou olhando em termos de macroeconomia, é fundamental.
A perspectiva hoje, se nós olharmos os relatórios para o final do ano, é ainda ter um juro de 12,5%. O governo federal está tentando mostrar, né, por toda a proposta, né, de um novo modelo fiscal, né, algo que substitua o teto de gastos, etc. e tal, que tem solidez para novos investimentos, e isso pode, né, diminuir a pressão sobre a taxa de juros, mas isso não está dado ainda, né? Isso ainda é muito mais uma disputa do discurso do que propriamente ações que levem a uma tomada de decisão sólida e consolidada. O governo tem olhado para a perspectiva, talvez, de trabalhar com o juro dos bancos públicos para forçar a queda na taxa de juros, e o Banco Central tem dito assim, nós precisamos de solidez da política fiscal e de outras ações para conseguir tomar uma decisão que dê conta realmente de que a gente não vai ter inflação. Não é uma discussão simples, não é um tema fácil, mas precisa limpar um pouco mais, né, esse território que está muito nebuloso, ter ações mais concretas para a tomada de decisão. Enquanto isso, na vida de cada um de nós e dos nossos negócios, está muito caro pegar dinheiro emprestado. E nós estamos precisando, né? Mais de 80% das famílias têm algum tipo de dívida, e esse tipo de dívida está acontecendo com esses juros. Então, boa parte do que a gente ganha, ao fim e ao cabo, não é por aquilo que a gente adquire, é pelo juro que a gente paga. E isso é muito complicado. Por isso, toda vez que nos perguntam, enquanto economistas, o que a gente deve fazer, é tentar negociar ao máximo, é tentar pagar o que é possível à vista, é tentar fazer o menor número de parcelas, é tentar evitar o cartão de crédito no seu limite, o cheque especial, porque isso não é a nossa renda, né? Isso é um a mais da nossa renda, e é ali que tem esse juro todo embutido. E os bancos sempre saem ganhando, né? Não é à toa que tem tanto banco, tanta instituição aí que surge do dia para a noite. E os juros são muito elevados, pagar mais de 400% de juros é uma coisa que é surreal. É surreal o que acontece no Brasil, mas é o recado, né, Cíntia? Principalmente o cartão de crédito. A pessoa vá num banco, vá numa instituição e busque um empréstimo de uma outra forma, mas não fica ali no seu cartão de crédito, porque vai conseguir juros menores do que esses 400%, que é um absurdo. E aí, não pagou uma vez, vira uma bola de neve, falamos tantas e tantas vezes aqui. E também interessante, né? Porque cada vez que o presidente, ou o Haddad, que agora está no cargo, né, importante aí de ministro da Fazenda, enfim, dá uma declaração ou mexe alguma coisa, ou algo que acontece lá na Rússia, ou na Ucrânia, ou lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Valores, muda completamente, né? Isso a gente tem que estar sempre antenado, porque não depende de nós. Então, é procurar não se endividar. E aí não depende de nós, mas estas decisões nos influenciam. Então, nós temos que estar atentos, como disse o Ricardo, para que quando acontece uma tomada de decisão dessas, a gente também saiba como agir. É isso, né? A nossa vida nessas condições. E sim, né? Todo o cenário externo nos influencia, o cenário interno também. O que precisa é maior solidez e concretude das ações para daí nós tomarmos decisões melhores. Essa pauta envolve moradores aqui do Vale do Taquari, de Lajeado, enfim, né, a todos nós. Isso. Mas pegando aqui alguns assuntos pontuais, e tem alguns aqui, a Cíntia não tem muito aprofundamento, não tem muito conhecimento, mas coisas que estão acontecendo. Languiru, que a gente já falou em vários momentos aqui na nossa programação, com saída, com renúncia de Dirceu Baier, e agora uma única chapa inscrita à eleição no sábado. Paralisação de obras na BR-386, dificuldade da EGR também, na nossa rodovia aqui, especialmente a 130 e a 453. Mas também acho que muito passa pelo Codevate, onde a Cíntia é vice-presidente e teremos eleição amanhã. Está marcado, tinha sido marcado uma outra data, foi alterado. Moresco, né, Luciano Moresco, que é de Encantado, deve permanecer no cargo, é a única chapa inscrita. E o que a gente pode falar sobre isso também, as dificuldades e o que a gente pode projetar para o Codevate, para a nossa região, a partir desse novo momento, Cíntia? Eu acho que o cenário que tu trazes, né, Ricardo, nos coloca alguns questionamentos, outros nós temos que olhar para o que está acontecendo assim, de uma maneira muito racional e encaminhar os assuntos. Se nós olharmos de novo no cenário macro,
tem muitos negócios, Brasil e mundo, que mostraram sinais de que a coisa está mudando, né? Desde o sistema financeiro até olhar para o que aconteceu em alguns escândalos em grandes corporações e em outras que estão vendendo parte dos seus negócios, né? Banco quebrando nos Estados Unidos, quebrando na Suíça. E aí olha para o nosso local aqui. Então, esse desarranjo que aconteceu mundial, na pandemia, na guerra, mexeu muito com muitos negócios. Isso ninguém tem dúvida. Mas alguns têm mais solidez para sua gestão, outros menos, e vários aspectos e dimensões que têm que ser levadas em conta. No caso da Langiru, me parece que é para além, né, de tudo que está acontecendo nesse cenário internacional e nacional, porque isso afetou a todos. E ali, eu acho que esta é a saída que se tem hoje. Prioritariamente tem que se olhar para aqueles que são os cooperados e os funcionários, né? A vida das pessoas que está em jogo e é a vida da nossa região, porque tem municípios que dependem quase que integralmente desta grande cooperativa. Então, nessas condições, me parece que isso está dado. Quando a gente olha, né, toda a expectativa em torno da 386 e das nossas discussões de logística, ver a obra parada não é o que a gente quer, né? Ver a obra parada não é o que a gente quer. Nós nos queixamos de ter que parar, porque a obra está acontecendo e vai, né, durante um tempo. Mas ver a obra parada não é o que a gente quer e, quiçá, se resolva logo para cumprir contrato, que até agora vinha cumprindo adequadamente. Então, tem que se manter nessas condições. Nós não podemos imaginar o Vale tendo, de novo, né, reveses com a sua dinâmica, né, de implementação da logística. E quando nós olhamos, então, para o nosso conselho, ele é o grande conselho da região como um todo, que tenta abarcar as principais entidades regionais e que existe desde 1991. Então, nós não estamos falando de uma entidade que é recente, mas uma entidade que perpassou várias dessas discussões que a gente trouxe aqui, tanto no macro como no micro. E sempre se ateve a discutir o tema do planejamento regional com muito afinco, das ações de caráter regional e olhar para o Vale nessas condições. Eu acho que os grandes desafios estão em pensar realmente essa unicidade do Vale, nos temas que nos afetam a todos, nas nossas prioridades. E dias atrás a gente construía ainda com o Vale do Rio Pardo quais são essas prioridades, que passam desde nós provocarmos o Estado a realmente levar em conta o tema da educação, como o Estado tem dito que vai fazer, passa pelo tema do turismo, que para nós, né, tomou um outro porte, tem uma alavancagem, mas passa por questões que estão postas de infraestrutura, tanto daquilo que a gente falava agora das rodovias, mas de telecomunicações, de saneamento e outros projetos que olham tanto para aquilo que é um setor consolidado nosso, que é a área de alimentos, mas também para novas economias. Então, e aí em termos de inovação, vejam bem que são temas e discussões transversais a todos nós, né? Seja em organizações públicas ou privadas. Então, nós fechamos 2 anos de mandato, eu na condição de vice-presidente, o Luciano Moresco indicado pela SIC como presidente, e amanhã a gente tem eleição, as entidades, de novo, né, estão trabalhando nessa chapa, porque o olhar é um olhar regional, e os desafios, né, estão postos nessas dimensões que eu trouxe aqui. Não são poucos temas para serem tratados enquanto região, mas o Conselho tem um papel, para além de um Conselho que faz política institucional, é um conselho técnico, que tem que olhar para isso com propriedade para poder fazer discussões com o Estado, com a União, de uma forma sólida, pensando Vale do Taquari, pensando o coletivo da nossa região. Cíntia Agostini permanece. Em algum cargo. A Univates indica o meu nome para permanecer em algum cargo. Isso ainda não está fechado. Obrigado, Cíntia. Obrigada, gente. Bom dia. Boa semana a todos. Cíntia Agostini, economista e vice-presidente do Codevate, participa conosco sempre às terças-feiras no quadro Direto ao Ponto.